Opa daí. Hoje e sempre. Guarani. Pessoal. Finalmente tivemos uma vitória. Depois de 5 rodadas sem ganhar, finalmente ontem ganhamos contra o Ipiranga. Você está surpreso? Eu também. Estou surpreso, porém eu esperava, já que o nosso técnico era o ex-técnico do Ipiranga. E o nosso executivo, Farney, é um ex-executivo do Ipiranga. Então, se você fizer a balança, esperava a vitória, lógico. E, não querendo ser um iludido, mas já sendo iludido e vendido, eu acredito. Ontem foi, se não a melhor, uma das melhores atuações do Guarani. Um belo jogo. Olha, fazia tempo que eu não assistia um jogo do Guarani e você assistia e falava: Nossa, a qualquer momento vai ser um gol nosso. Pois é, essa era a sensação de ontem no jogo contra o Ipiranga. Bom, eu sou o Robert, muito bem-vindo. Deixa aqui comentários, deixe seu like, compartilhe e vamos discutir sobre o nosso Guarani, principalmente nessa última rodada contra o Ipiranga. Bom, foi um jogo bagunçado no começo, principalmente pela falha do nosso goleiro Andrei, que sinceramente foi uma falha, querendo ou não. Olha, foi um chutinho de bico vagabundo do jogador do Ipiranga, do Bueno. Aliás, até esqueci o nome dele. É o Ricardo Bueno. Bom, foi um chutinho vagabundo de ponta de chuteira e o Andrei acabou falhando, infelizmente. Mas, para surpresa do Bugrino, foi o melhor jogo do Guarani nessa temporada, na minha opinião. Olha, finalmente, o Diego Torres começou a justificar o salário e olha, foi um belo de um jogo. Bruno Santos deu uma apagadinha. Mirandinha, porra, Mirandinha jogou bem. Kelvin, ontem, nossa, gostei. Gostei do Kelvin ontem também. Alan Santos, jogou bem. O Emerson jogou bem. O Cauã Jesus, ok. O Isaac, outro, olha aí, o Isaac fez gol. O Isaac e Diego Torres, acho que se encontraram. Porque não é a primeira vez que o Isaac joga nessa posição, um pouco mais à frente. E olha, deu aí um belo resultado. Cicinho jogou muito bem. Cicinho jogou bem. Gostei. E uma grata surpresa, Dentinho. O Dentinho, eu gostei, viu? Fez uma bela partida. Deixou uma boa impressão de estreia. Gostei bastante. E de destaques, acho que todos jogaram bem. Não teve um, tirando o Andrei, que não tenha jogado. Aliás, ele não teve muito trabalho. Mas o trabalho que teve acabou falhando, infelizmente. E também do lado do Ipiranga, tivemos aí duas expulsões. Que foi o Cristiano e Kaique. Bom, só lamento. Uhum. Vamos aqui dar uma olhada na tabela. Aqui. Atualmente, temos aí o jogo entre Londrina e Náutico, que está 0-0. Porém, pra gente, não vai fazer diferença, né? Temos aí que ficar espertos com confiança. Teremos aí uma partida, se não me engano, na última rodada contra o Confiança. Vamos até dar uma olhada. Na rodada 17, temos ABC e Guarani. Pô, ABC e Guarani, aliás, é.
Vai ser lá no em Natal? Vitória, né? Espero que seja. Pô, a ABC tá bom, tá equilibrado, pra baixo, infelizmente, mas eu espero aí que o Guarani acabe saindo com uma vitória contra o ABC, né? Você acredita? Eu acredito. Pô, é o ABC de Natal, com todo respeito. Depois, temos aí Guarani e Confiança. Batalha, jogo de interesses diretos. Ó, tem que ganhar. E esse aqui deve. Aliás, essas últimas 3 rodadas tem que ganhar todas. Infelizmente, a gente se colocou naquela situação de que precisa ganhar todas. E a última rodada da primeira fase é Tombense e Guarani. Pô, meu Deus. Pô, Tombense é lanterna. 12 pontos. Pô, se não ganhar, aí, pô, gente, daqui dessas 3 últimas rodadas, o que eu falaria, nossa, a mais complicadinha é contra o Confiança. Porque tamo ali, ó, disputando o lugar. Pô, essa aqui tem que ser. É vitória. Tem que ganhar. Aliás, tem que ganhar as 3 pra gente ter aí uma chance de nos classificarmos para a segunda fase, não é? E vamos aqui até aproveitar, dar uma olhada nas redes, aqui no X do Guarani. Temos aqui a questão de gol, vitória. Temos aqui o gol. Olha aí, olha aí. Diego Torres. E a comemoração, olha aí, gente. Muito massa. O cara se libertou. Gritou aí, porque realmente precisava desencantar esse gol, né? Pô, fico feliz por ele. Essa foto ficou muito marcada. Olha a cara de vontade do Diego Torres. Olha isso. É, dá pra fazer um quadro renascentista, pra falar a verdade. E aí, tivemos aí o Renan Gambasser fazendo um ato de amor no brinco, pedindo a Milena, que eu não conheço, o Renan, eu troco conversas no X e em grupos, se eu não tô enganado. E olha, muito legal. Oh, um detalhe, tava um frio, mais um frio. Eu fui todo sagaz de bermudinha e só o manto. Pô, quase morri de frio. Por sinal, o gordão, olha, acho que é um dos momentos que o gordão sentiu os efeitos de perder tantos quilos. O cara teve que comprar uma blusa. O gordão teve que comprar uma blusa porque não estava aguentando de frio. É brincadeira? Pô. E aqui temos aí a virada. Gol do Isaac. Golaço. Golaço. Aproveitou. E aí a galera ficou maluca. Pô, muito legal. Se não me engano, o público ontem foi de 3.700 e alguma coisa. Eu tinha falado pro Gordão que seria no máximo 3.500. Então quase acertei. E cara, o climinha tá legal. Olha aí. Que beleza. Olha o climinha. E a vitória é bom demais. Só precisa ganhar mais 3. Poder... Ai, spotei aqui. Ai, meu Deus do céu. Tem que aparecer, né? Só em vitória, né? Só na onda boa. Só na onda boa aparece. Aí quando tem questões, some. Coloca lá o Farney e o Elano pra falar. É, brincadeira. E é isso aí, pessoal. Mais 3 pontos. Ó, galerinha aí.
Só na alegria, tirando fotinha. Isaac e Diego Torres. Olha o Hilton. Eu não entendi, eu não entendi nada, porém, sim, quer dizer, eu não entendi, mas peguei o espírito. O cara tá feliz, tá vivendo. E hoje, domingo, 10 de agosto, um feliz Dia dos Pais. Quero aí dar um feliz Dia dos Pais para o meu pai Roberto Ferreira, que me ensinou a. Aliás, demorou, né? Mas me ensinou. Demorou por minha parte entender o que é ser bugrino. E agradecer também ao meu tio José Ferreira, que, irmão do meu pai, claro, que também me ensinou a ser bugrino. Mesmo que eu tenha tios ponte pretanos, é família. E a gente não pode deixar que futebol atrapalhe família. E graças a Deus, isso eu não passo. Então, um forte abraço aí a todos os pais, principalmente os bugrinos, que ontem tiveram um dia de alegria, principalmente porque a rival acabou perdendo. Graças a Deus. Bom, temos aí também o Diego Torres dando as declarações. E você que não segue o Guarani, pô, vai lá, dá um following, né? Faz a força, faz a boa. Aproveitando agora, vamos aqui dar uma um react da coletiva do Matheus Costa. Boa noite, Matheus. Thiago Sanches, da Mosaico Esportivo. Parabéns pela vitória no jogo de hoje. Inclusive, né, sua segunda partida, né, foi muito bem ganhando hoje aqui, empatando com a Ponte Preta também. E queria saber também de você, né, que você faz 13 dias que saiu do Ipiranga. Naturalmente, você tem, óbvio, um conhecimento ali. Se isso ajudou você também a vencer hoje a equipe do Ipiranga e o que você Pô, espera aí do próximo jogo claramente. contra o ABC. Boa noite a todos. O que ajudou nós a vencermos hoje o Ipiranga foi a disposição, os dias de trabalho, a concentração dos nossos atletas. Então, muito feliz. A gente sabia da importância na continuidade da nossa caminhada, lutando contra o tempo, mas os atletas vêm absorvendo muito da melhor forma possível. Ainda temos correções a fazer, enaltecer o que vem sendo muito bem feito e muito bem aproveitado. Temos mais uma decisão dificílima lá em Natal, então a gente tem que aproveitar ao máximo essa semana cheia que nós temos para ir o mais forte. E realmente, tem aí mais uma semana cheia para treinamento. E o Guarani nesse jogo mostrou que tem volume e capacidade para virada. Assim, sinto muito, mas a classificação é obrigatória. E temos a capacidade. O mais preparado possível para dar continuidade a essa sequência de vitórias que vai ser de fundamental importância para a gente buscar e continuar na briga pela classificação. Exato. Matheus, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Você optou por uma equipe bem ofensiva nessa partida, principalmente com o Isaac na vaga do Caio Melo. Você pretende continuar com esse esquema praticamente ofensivo na equipe do Guarani? Obrigado. Perfeito. Antes de enaltecer, né, a partida do Isaac, do Torres, foi uma ideia que a gente implementou muito durante a semana. O Kelvin na frente do Kelvin, 2 meias que pisassem bastante na área e a gente criasse volume ofensivo. Fico muito feliz que deu resultado, porque os dois gols foram dos nossos 2 meias pisando na área. Finalmente. Tanto o Torres faz o gol pisando na área, quanto o Isaac faz o gol pisando na área. Foram fundamentais na partida e na nossa vitória.
eu comentei aqui sobre a qualidade do nosso elenco no meu primeiro dia de apresentação, e isso mostra... Enquanto isso, o Bugrino realmente fica aí com o pé atrás. Mas, se ele, o profissional, fala, então agora com essa vitória, a gente pode talvez começar a olhar de forma diferente. Mas eu ainda tenho um pé atrás. A qualidade que nós temos no nosso elenco. Então, acho que nós não podemos engessar e dizer o que nós vamos fazer sempre. O importante é a gente saber que nós temos alternativas. Então, perdemos jogadores importantes devido à suspensão no derby e tivemos reposição à altura. Então, acho que para a gente conquistar o que a gente quer, não é importante só ter 11, 12 jogadores, é importante ter elenco, e eu vejo que o Guarani tem elenco. Então, muito feliz por esse resultado de hoje, e agora é a gente caminhar para a gente ir o mais forte possível lá para Natal. Matheus, boa noite. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas e TH Mais Record. Além da escalação, né, com apenas um volante, um time bem ofensivo, o trabalho ao longo da semana focou bastante em relação ao ataque, porque você chegou a Campinas, o Guarani tinha o segundo pior ataque da competição. Não conseguia criar jogadas. E hoje a gente viu uma equipe que desde o primeiro tempo conseguiu ter chances. O goleiro da equipe do Ipiranga fez grandes defesas ainda na primeira etapa. O Guarani criou bastante, o que não era habitual em outras partidas nas últimas rodadas. Como é que foi esse trabalho, principalmente em relação ao ataque? Porque o Guarani precisava de gols, precisava dessa vitória importante hoje. Perfeito. Primeiro, um trabalho mental muito forte. E a gente conseguiu claramente transferir esse trabalho mental dentro da partida, porque é um peso muito grande o momento que nós estamos vivendo, e inicia a partida já sofrendo um gol. A nossa reação foi da melhor forma possível, porque a gente continuou mantendo um alto volume, né? E buscamos o empate. Enaltecer a nossa torcida que veio no brinco hoje, porque o momento que nós estamos vivendo, você vai para o intervalo 1-1 e todos os torcedores aplaudindo a nossa equipe pelo que a gente apresentou no primeiro tempo, mesmo não vencendo. Eu comentei isso no intervalo, então eu passei isso para o nosso grupo. Eu falei, nós temos que continuar mantendo esse volume, nós estamos empatando e a torcida está com a gente. Não, realmente, sim. Depois do intervalo, o Guarani veio com uma outra postura e melhorou ainda mais. Pô, o trabalho dele no vestiário, acho que foi importantíssimo. E era um grande objetivo, esse trabalho mental, e a gente passar essa energia dentro de campo para quem está assistindo. E a resposta do torcedor foi maravilhosa. Então a gente criou muito volume no primeiro tempo, infelizmente a vitória não veio ainda no primeiro tempo, mas o apoio do nosso torcedor demonstrou o jogo que nós estávamos fazendo, e continuando no segundo tempo com volume. Acabei de receber as informações do jogo, nós tivemos 18 finalizações ao gol, contra 4 do adversário. Gente, é inédito. Nessa temporada, inédito. Então isso mostra o volume e a dinâmica. E foquei muito em manobras ofensivas durante essa semana, para realmente a gente criar volume, mas criar volume coordenado e que resultasse em gols. Então, mérito do Zé Carlos, goleiro do Ipiranga, que poderia até ser um placar mais elástico se não fosse algumas defesas importantes que ele fez durante a partida. Matheus, boa noite. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Você foi contratado, é claro, para mudar o Guarani de panorama nessa reta final e também classificar na próxima fase, e vem conseguindo isso nesses 2 últimos jogos. Mas a gente tem até pouca oportunidade de conversar com você. Eu queria tocar em 2 pontos importantes, né? Primeiro, que você falasse um pouquinho sobre a substituição, por que você tirou o Isaac logo depois que ele fez o gol e estava bem no jogo. E a outra situação, o Andrei. A gente sabe, não é de hoje, ele vem falhando, e a torcida até vaiou ele depois do gol do Guarani hoje. Como que você vê essa situação, e se não estaria na hora, por exemplo, dele ir para o banco de reservas?
Perfeito, muito bem colocado. Primeiro, com relação ao Isaac, eu acredito que qualquer substituição que eu fizesse na partida de hoje, eu poderia estar errando, porque todos os jogadores estavam bem. O Cauã fez um excelente primeiro tempo. Acabei de receber a informação que foi o atleta que mais deu sprint até o momento que ele acabou saindo. Então, nós criamos uma dinâmica e um volume ofensivo pelo lado direito muito forte. Então, Não, uma coisa eu tenho que assumir que realmente os laterais trabalharam. Foi um jogo muito lateralizado. Gostaram? qualquer troca minha pode ser questionada pelo desempenho e pela partida que todos estavam fazendo. O Isaac da mesma forma. O Torres era uma possibilidade também. A ideia foi através a gente ter um pouquinho mais de controle também, porque eles povoaram muitos atletas entre as nossas linhas. Então, óbvio que a gente queria atacar, mas ficou em algum momento desequilibrado o nosso meio de campo. E a entrada do Giva no lugar do Isaac foi para ter essa recomposição. E pelo cansaço também do Isaac, o Isaac fez uma partida que o que ele correu até os 15 minutos do segundo tempo foi uma coisa absurda. Então, e pela confiança nos atletas que estão à disposição também. A gente tem que, acho que, lamenta a saída pela qualidade que eles estão tendo na partida e enaltece as entradas pelo que eles estão me apresentando no dia a dia. O Cauã fez uma excelente partida, eu tinha muita confiança no que o Dentinho poderia fazer, como fez. Então, são atletas que entraram e também foram muito importantes na partida. Com relação ao Andrei, é um atleta de muita confiança nossa, a gente sabe, assim como diversos atletas aqui que em algum momento foram questionados, mas são atletas que têm a nossa confiança. Acho que as bolas paradas que o Ipiranga teve hoje, o Andrei nos trouxe uma segurança muito grande pela saída de gol e pelo controle da situação. Cara, sobre o Andrei, em pênalti, ele até me dá uma segurança, porque pra mim, ele tá 100% em pênalti, tá? Ele defendeu todos os pênaltis que ele teve. Agora, em alguns lances, principalmente de contra-ataque, eu fico receoso. Até mesmo lances normais de ataque, porque em certos momentos ele é bom, em outros, em detalhes que às vezes acaba gerando gol, ele deixa uma falha. Aí não passa aquela confiança. No seu espaço. Então, a gente sabe da cobrança, a gente está em um clube gigante, que a cobrança é normal e existe, e temos confianças em todos os atletas que aqui estão. Fala, Matheus, Ok, né? beleza? Rodrigo Castro, da IPTV Globo Esporte. Queria que você falasse, no início do jogo ali, a gente viu você indo ao banco do Ipiranga, cumprimentando todo mundo. Claro, você estava lá há pouco tempo, queria que você falasse como é que foi enfrentar a sua ex-equipe, principalmente no lado estratégico, já que você estava lá há pouco tempo. Eu disse no meu primeiro dia aqui, eu sou muito grato a todos os clubes que eu já trabalhei. E todos os clubes que eu trabalhei foi sempre almejando uma oportunidade como a que eu estou tendo hoje. Então, se eu cheguei até aqui foi graças a todo o meu passado, todo o meu histórico e todas as minhas conquistas. No Ipiranga não foi diferente. Fico muito feliz porque fui um treinador muito vencedor lá. E tenho um carinho muito grande por aquele elenco que ajudei a formar, né? Chegando, se eu não me engano, eles estão há 10 rodadas no G8, né? Então, e eu participei disso. Então, eu fico feliz por ter participado de uma equipe com uma folha orçamentária muito baixa, brigando na parte de cima da classificação. E graças a esse trabalho eu tive a oportunidade para trabalhar em um gigante, com todo respeito a todos os clubes que eu já trabalhei. Hoje estou em um gigante, sei da responsabilidade e sei que a gente que tem que buscar essa colocação. Então, Exato. é natural, faz parte do meu trabalho e toda a minha saída foi de uma forma muito clara, cumprindo o contrato. Então, tudo que estava escrito no contrato aconteceu da melhor forma possível. Então, acho que saí em paz, saí com uma paz mental muito grande e estou com toda a força e disposição para fazer o meu melhor aqui agora no Guarani.
Edson TV Bandeirantes, queria que você falasse um pouco do Dentinho, que entrou e deu um calor no povo daquele lado lá. É um atleta que faz mais ou menos 2 anos que eu estou querendo trabalhar com ele. Infelizmente, não tinha tido oportunidade antes. E daí falando, quando você chega em um clube gigante, as coisas se tornam mais fáceis. Então, quando eu cheguei aqui, surgiu essa possibilidade dele vir nos ajudar e acabou concretizando. Então, é um atleta que é muito disciplinado taticamente, tem Jogou muita muito bem. potência, um vigor físico muito grande, busca o confronto e é muito corajoso nesse confronto. Então, sem dúvida, foi fundamental assim na concretização da nossa vitória, porque ele foi uma válvula de escape para nós quando estávamos nos defendendo e criou diversas situações, não só para ampliar o placar, como também para controlar o nosso jogo ofensivo lá com bolas paradas, com escanteios, tudo originário das ações dele ofensivo. Exato. Boa noite, Matheus. Beto Doreiro, da Rádio Planeta Guarani. Foi um jogo muito tático hoje, né, com muitas alterações pelos dois lados, inclusive pelo lado do Ipiranga. Perfeito. Mas eu queria explorar um pouquinho pelo lado direito. Você falou do Cauã, dos sprints, da velocidade dele, e a gente viu uma movimentação diferente, uma postura diferente do Cicinho. O Cicinho era um jogador que quase não atacava o último terço de campo, e hoje a gente viu ele numa movimentação, cruzando várias bolas, inclusive, aparecendo. Como é que foi essa preparação, essa mudança? O Cicinho tá com o gás em dia, consegue fazer essa... Não, o Cicinho jogou muito bem. Muito bem. Tanto que no primeiro gol foi uma insistência dele. O lançamento e a jogada, a construção, foi uma insistência dele. Muito bom. Bastante tempo. E vou te deixar à vontade, se você quiser falar. O presidente lá pilhou bastante jogadores, fez algumas declarações pesadas durante a semana. Me pareceu que o Cristiano falou algo para você ali na hora que foi expulso. Se você quiser comentar a respeito, deixa à vontade. Perfeito. Com relação à nossa estratégia de jogo, eu procurei trabalhar com 2 triângulos muito ofensivos. Então a gente trabalhou com um triângulo do lado direito, que era o Cicinho, Cauã e Isaac. E daí a gente fez muitas movimentações ofensivas em cima desse triângulo para tentar envolver o Felipe Marques e o Kaique, que era o lado esquerdo deles, e o nosso lado direito a gente tinha que criar dinâmicas de 3 contra 2. E funcionou muito bem. E a mesma coisa do lado esquerdo, com Emerson, Torres e Miranda. Então a gente tentar criar mecânicas e movimentos desse triângulo do lado esquerdo contra o Roger e o Rian, que estavam daquele lado direito. E encaixou assim, porque a gente fez muitas ações pelos 2 lados, criando muito volume e criando muitas situações de gol. Fico feliz que os atletas foram extremamente comprometidos com tudo, né? E com relação ao Cristiano, até me perguntaram aqui, não foi nada disso. Na verdade, o Cristiano acabou sendo expulso, ficou transtornado com a situação da expulsão e começou a falar coisas pro Bandeira, que estava ali na minha frente. E eu só peguei o Cristiano e falei: Cristiano, vai embora, velho, que só vai piorar a tua situação, daqui a pouco você vai pegar um gancho de 10 jogos aí. Então eu só afastei mesmo o Cristiano do Bandeira para não piorar a situação dele, que provavelmente vai pegar alguns jogos aí de suspensão, em virtude do que ele fez na partida e do que ele estava falando para o Bandeira, que eu estava escutando. Então não foi nada com relação a mim, muito pelo contrário, até antes da partida veio falar comigo, me abraçou, tudo, não só ele, como vários atletas. Ok. Boa noite. Giovanni Vitorelli do Bugricast. Olha! Queria primeiramente parabenizar. Parabéns, hein, Vitorelli. Porra, aí sim, hein? Curti. Pela partida de hoje, o Guarani teve uma postura muito diferente do que a gente estava acostumado a ver durante o decorrer do campeonato. Mas explorando principalmente essa questão do Isaac. O Isaac aqui no Guarani, a gente viu ele jogando como extremo pelo lado esquerdo, como centroavante e como camisa 10 no entrelinhas. Mas ainda não tinha visto ele jogando como um segundo volante, aquele volante mais próximo dos volantes ingleses, com uma estatura e que chega na área. Como que foi para entender o atleta nessa situação? O que foi observado para entender que ele podia fazer esse tipo de função e que funcionaria da forma que funcionou tão bem, tanto que resultou em gol, resultou em um passe-chave para uma assistência? Queria entender como foi o olhar para o Isaac nesse momento. Eu enfrento o Isaac há 5, 6 anos aí, em diversas ocasiões eu já tive a oportunidade de confrontar as equipes que ele estava atuando. Então, e como você mesmo disse, já vi que ele é um polivalente, ele já atuou em diversas funções contra mim. Quando eu cheguei aqui,
Era um dos grandes objetivos meus resgatar toda a confiança e toda a qualidade que ele já demonstrou em diversas partidas. E penso que um jogador do nível intelectual e cognitivo dele, de jogo, é um atleta que pode nos ajudar em mais de uma função. Então, conversei com ele no início dessa semana sobre essa possibilidade, sobre o que eu estava pensando no que a gente poderia fazer na partida de hoje, e ele claramente demonstrou a possibilidade de fazer essa função nos treinos e no dia a dia, né? Iniciei a semana falando que iria fazer isso, mas o que iria me convencer a fazer isso seria os treinos da semana, e ele já no segundo, terceiro treino já me convenceu, e eu vi com muita convicção que a gente poderia fazer isso na partida de hoje. Bom. Obrigado. Só um detalhe a todos, toda a nossa torcida, todos vocês da imprensa, um feliz Dia dos Pais. Quem tem um pai aí ou uma referência, não necessariamente biológica, quem tem filho, um bom domingo. Deus abençoe todos vocês e ao nosso torcedor. Muito bom. Gostei. Olha, gostei da coletiva. Muito bom. Matheus Costa mostrou que realmente teve leitura, principalmente dos jogadores. Muito bom. Muito bom. Gostei. E quero dar os parabéns também ao Giovanni Vitorelli. Bela pergunta. Gostei demais. E você, bugrino sofredor, o que você achou dessa rodada e o que você espera? Eu espero sua vitória. Nessas próximas 3 rodadas, espero sua vitória. Porque é o que interessa. E é o que precisamos para nos classificar para a segunda fase. Não é mesmo? Bom, eu fico por aqui e nos vemos na próxima rodada. Beleza? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!